glória a Deus. Você pode sentar. Que bênção, bênção, muito bom. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é alguém grato? Amém? Que bom, que legal. Você é alguém reconhecidamente grato. Você se considera uma pessoa grata? Você se considera uma pessoa que vive em gratidão, não ingratidão? São perguntas que a gente às vezes precisa fazer, né? E é importante a gente fazer perguntas como essa. E olha que aconteceu um negócio muito interessante. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Eu já tinha recebido a direção de Deus de nós falarmos sobre isso pela manhã. E a minha ideia era à noite eu falar outro tema, outra temática. E eu quase fui, literalmente, impedido por Deus de falar outra temática. E como é interessante quando o Senhor está no controle, que nós começamos a ver as coisas acontecendo. E eu tinha inclinado a começar uma série de mensagens que chama Comunidade. E o Senhor disse, não, hoje não, você vai esperar até eu dizer. Hoje você vai falar sobre o que você falou pela manhã. E não é desculpa de preguiçoso, tá? De fato, eu me senti constrangido por Deus a falar a mesma coisa que nós falamos, e sabemos muito bem que a palavra, ela nunca ela se movimenta da mesma forma, ela é viva, então ela tem os seus meios, e de repente o que nós conversamos hoje pela manhã vai ser totalmente diferente daquilo que Deus vai ministrar à noite. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração: Deus nessa noite, Ele quer nos fornecer, através da sua palavra, a possibilidade de nós genuinamente nos avaliarmos e vermos quão gratos somos. Ele também vai nos dar, com certeza, a possibilidade de, em nós nos avaliando e vemos o quão gratos somos, se chegarmos à conclusão que podemos ser mais, na sua palavra também Ele vai fornecer a instrumentalidade, Ele vai fornecer o material necessário para você se tornar um homem, uma mulher ainda mais grato. E você vai entender por quê. Você vai entender a importância da gratidão, o valor da gratidão, o que isso significa na nossa vida. É por isso que eu comecei perguntando se vocês se consideram pessoas gratas, se vocês reconhecidamente olham para a sua vida e dizem, bom, eu vivo uma vida de gratidão. Agora, antes da gente responder essa pergunta com muita propriedade, a gente precisa definir o que é gratidão. O que é gratidão? É porque, assim, se eu fizer uma pergunta aqui, o que é amor? Por mais que nós vamos ter, assim, uma inclinação para uma única resposta, nós vamos ter muitas respostas. E nós, pasmem, mas a gente vai ouvir repetidas vezes que amor é um sentimento, é uma coisa, assim, que se apodera de nós, não é? Aquela coisa tão subjetiva, que não pega, que não tem cheiro, que não vê, não é? E quando a gente fala assim, meio de rapidão, parece ser isso. Da mesma forma a gratidão. Quando a gente fala de gratidão, a gente fala, não, isso é um sentimento. Gratidão é um sentimento. A pessoa que é ingrata, ela manifesta o que ela sente, ou o que ela não sente. E assim, se a gente for esticar a conversa, eu tenho certeza que se você já conviveu com alguém ingrato, ou você já sentou à mesa com ingratos, ou você já fez negócios com ingratos, ou você já serviu pessoas ingratas, você sabe muito bem as evidências que a ingratidão geram. Certamente você sabe as evidências que a ingratidão gera. A ingratidão gera evidências a ponto de quem está à volta. É gostoso estar perto de gente ingrata, não? É bom, não? Não é, né? Não é legal, a gente não fica à vontade, a gente não... E às vezes não é nem porque a pessoa não está percebendo. Sabe aquele negócio de vergonha alheia, constrangimento alheio? O ruim, às vezes, de estar perto de alguém ingrato, não é porque ela não está sendo grata a você, às vezes, é porque você está vendo ela numa prática de ingratidão, e que isso, talvez você tenha uma habilidade para lidar com isso, mas tem outras pessoas que não, e aí você está vendo ela ser ingrata com outras. A gente vê isso
inúmeras vezes. Às vezes você entra num estabelecimento comercial e aí você vê ali alguém que, por conta da autoridade que tem, sendo ingrato, sendo, sabe, agindo dessas formas que a gente acha execrável, acha ruim. Então, a ingratidão é um negócio que não é legal. E ela dá frutos. Assim como a ingratidão dá frutos, a gratidão também, por sua vez, dá frutos, dá evidências. A gratidão, assim como o amor, a gente pode até dizer que é um sentimento, mas se o amor não se traduzir em atitudes, em ações, o amor, ele é só um sentimento mesmo. O sentimento amor não muda nada. O sentimento amor não faz o teu casamento melhor. O sentimento amor, ele não faz a tua família melhor. Agora, a ação que é fruto desse sentimento, que precisa ser fruto desse sentimento, sim, isso muda o teu casamento, muda a tua história, muda a tua família, muda a tua igreja, muda o teu ciclo de relacionamentos, de amizades, muda a história. Assim como a gratidão. A gratidão pode ser um sentimento, a gente pode, sabe, definir ela como um sentimento, mas se gratidão enquanto sentimento, não diz nada. Gratidão enquanto sentimento não muda nada. Amém? E eu quero trazer uma evidência bíblica a respeito disso, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Se você puder abrir comigo ou acompanhar, aqui eu acho que a gente tem como, né? Eu estou com a NVI. Então, Lucas capítulo 17. Tem um episódio muito interessante que acontece com Jesus. No verso 11. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu vou ler aqui, se vocês quiserem acompanhem daí. Então, verso 11 do capítulo 17 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa cena, por mais que se a gente quiser desmiuçar ela um pouco, tem uma série de questões aqui, tanto religiosas quanto questões de saneamento, tem uma série de questões nesse texto, nesse episódio acontecendo. Mas o que é evidente, e a gente pode achar que esse texto ele está falando de milagre. A gente pode olhar e pensa comigo, 10 leprosos. Os leprosos, eles eram postos à parte, e aqui é como, eles estavam num vilarejo, como se fosse uma colônia, onde os leprosos eram separados, e eles estavam lá, viram Jesus passando. Então a gente rapidamente pode achar que esse texto, ele está dando uma ênfase, e o ponto alto do texto é Jesus mais uma vez curando enfermos. Só que quando a gente começa a dedicar um pouco mais de atenção a esse texto, a gente começa a perceber que a questão ali não é cura. A questão que envolve esse texto e a questão que chama a atenção de Jesus é gratidão, ou melhor, é ingratidão, falta de. E quando a gente fala de ingratidão, a gente às vezes pode pensar que ingratidão é aquela pessoa má, é aquela pessoa, sabe, ruim, é aquela pessoa que pisoteia os outros, mas ingratidão é literalmente falta de gratidão. Poderia ser trocado por agratidão, né? Mas por uma questão ficou ingratidão, ou seja, falta de gratidão, falta da atitude de ser grato, falta da prática de ser grato.
E isso a gente começa a ver nesse texto que chama a atenção de Jesus. Porque os 10 foram curados. Só que nesse interim, um só, 10%, voltam e vão a Jesus. E o texto é rico em dizer que ele volta e louva a Deus, porque ele foi curado. Então, algumas coisas que eu queria compartilhar contigo nessa noite, e que você não pode sair daqui sem lembrar, tá bem? Então, assim, a visão principal que você precisa sair daqui nessa noite, a questão é gratidão. A questão é gratidão. Eu preciso ser alguém grato. E aí a gente vai entender por que eu preciso ser alguém grato. Eu não posso me contentar com um sentimento de gratidão. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para você. O texto não fala disso, mas muito provavelmente, esses 9 que foram até o sacerdote, olha o contexto, eram 10, um samaritano. Os outros 9 seguiram o seu caminho e foram se mostrar ao sacerdote. Muito provavelmente, esses 9 eram judeus, tendo em vista que o samaritano não. Talvez a gente possa criar essa imagem de que esses caras indo até lá, certamente eles não foram aquelas pessoas que, se alguém perguntasse, mas vem cá, tu não estava leproso ontem e hoje você está curado? É verdade, eu estava leproso ontem, mas sei lá, eu passei, a gente percebeu Jesus e a gente gritou por ele e ele nos deu uma palavra e a gente foi curado. Jesus nos curou. Certamente no coração desses caras, indo em direção ao sacerdote, eu estou falando dos 9, havia aquele sentimento interno, interior, de puxa vida, que legal, vamos poder voltar para o arraial, que legal, a gente vai poder voltar para a cidade, eu vou poder ir no mercado comprar, eu estou sendo reintegrado à vida de comunidade, como eu sou grato a Deus, como eu sou grato a esse Jesus. Não tem como não ser, mas aquilo está no campo do interno, no campo do coração, no campo da emoção, no campo do sentimento. Mas a Bíblia relata um samaritano. E aqui eu quero chamar a sua primeira atenção. Gratidão é escolha. Gratidão é escolha. Primeira coisa, gratidão não é sentimento. Por quê? Porque gratidão, ela precisa significar uma atitude, uma ação. Segunda coisa, gratidão é escolha. Porque Jesus mesmo disse para os 10, vão e façam o quê? Se mostrem ao sacerdote. Só que um deles escolheu, e aqui não se trata de desobediência, esse cara não obedeceu Jesus, não. Ele estabeleceu critérios de prioridades diferentes. E o critério de prioridade dele, antes de ir se mostrar ao sacerdote, era louvar a Deus. E ele volta, e ele se apresenta a Jesus, porque a prioridade dele ali foi ser alguém grato. A decisão dele naquele momento foi ser grato. Então, primeira coisa, gente, uma vida de gratidão é decisão. Assim como amar é uma decisão, perdoar é uma decisão. Então a gente começa a categorizar algumas coisas de forma diferente. A gente acha que, quando, gente, a minha esposa é chamada para me amar, quando eu sou amável e quando eu não sou amável. Pasmem, de vez em quando eu não sou amável, gente. Talvez na maior parte das vezes, né? Mas ela é chamada para me amar porque é uma decisão. É uma decisão. Perdão, gente. A gente fala muito de perdão, a Bíblia fala muito de perdão, e a gente às vezes, não sinto de perdoar, nem nunca vai sentir. Porque não é um sentimento, é uma decisão. E gratidão, também não adianta a gente ficar sentado no sofá da sala, esperando vir alguma coisa que nos faça exultar, glorificar a Deus, ser grato às pessoas, procurar quem nos serviu em algum momento da nossa história e verbalmente, olhando nos olhos, dizer muito obrigado, você me foi muito útil na minha vida. Isso não vai acontecer, a menos que nós venhamos a decidir fazer isso. É uma decisão.
Quantas e quantas pessoas nos servem durante muito tempo na nossa vida. E a gente assume aquela postura, não, mas a pessoa sabe que eu sou grato a ela. Verbalize, porque Jesus questiona os 9, mas vem cá, não foram 10 curados, só tu voltou. Pense no coração de Jesus, como isso chega. Pense, por que não voltaram os 10? Não, voltaram um, voltou. Jesus sabia de todas as coisas, certamente sabia do interior do coração desses homens. Mas a questão é, assim como a gente falou que a ingratidão, ela evidencia a sua presença, a gratidão também precisa evidenciar. Não adianta nada quando você está no meio da discussão e a pessoa diz, pô, mas você nunca me agradeceu tal coisa, mas eu sempre fui grato a você. Aí não adianta mais. Isso não acontece com vocês, né? Não, né? Quando alguém, mas você nunca agradeceu porque eu arrumo tal coisa. Não, mas eu sou grato. Por que não falou antes? Por que não disse todos os dias que pôde? E da mesma forma o texto que nós lemos torna isso muito claro. Gratidão precisa ser percebida pelos outros. Uma vida de gratidão vai manifestar ações na minha e na sua vida que vão ser percebidas por quem está à nossa volta. Isso precisa ser, sabe, objetivo para a gente. Se a minha gratidão, ela não é percebida pelos outros, eu preciso rever o quão grato sou ou não. Eu preciso intensificar nisso, dar mais força nisso, dar mais vigor nisso. Que nem sabe quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente está atingindo um resultado aquém do que a gente espera, e a gente para e diz, não, eu acho que eu preciso canalizar um pouco mais de força, né? Eu preciso mais vigor nisso, eu preciso intensificar mais, não é verdade? É ou não é? Amém? Vocês estão aí ou dormiram? Glória a Deus. Então a questão, quando você começa a perceber que a sua gratidão ela não é percebida à sua volta por ninguém, você precisa canalizar mais força nisso, mais vigor nisso, mais intencionalidade nisso. Pastor, mas isso não vai ser sintético? Não, você vai entender que não. É muito importante a gente saber, e aqui eu até fiz uma anotação, falando aqui no texto eu botei uma anotação, mande hoje ainda, mande uma mensagem para alguém que te serviu em algum momento da sua vida. Mande, diga obrigado, porque em tal período da minha vida, você me foi útil, você me abençoou, você me ajudou. Mas isso eu faço só para crente? Não. De repente foi um colega de trabalho seu que nem crente é. De repente ele professa outra fé, mas ele foi um instrumento de Deus na sua vida. Ele abençoou a tua vida. A gente vê uma experiência muito legal onde a gente mora. Eu tenho um vizinho, e esse vizinho, ele professa uma fé bem diferente da minha, mas ele é um cara muito joia. E a gente tem essa tendência de dizer, ele professa outra fé, mas ele é um cara muito joia. E ele é um cara muito joia. E aí a gente tinha um problema lá, que a rua alagava, e aí ele foi lá, e aí eu comprei alguns caminhões ali, com alguns metros de brita, eu botei na frente da minha casa, né, tentando tapar os buracos da frente da minha casa. Aí esse cara foi lá, e ele, sei lá o que ele fez, mas ele trouxe uma carreta de brita, uma carreta de pedra, e botou em toda a frente das nossas casas, assim. E aí ele me deu literalmente uma lição ali, né? Porque eu fui intencional em resolver o meu problema, e esse cara, ele foi, sabe, exemplar em resolver o nosso problema. E eu fiz questão de bater na porta dele, no momento onde não estava, porque a hora que chegou a pedra, estavam os outros vizinhos, a gente começou a espalhar ali, mas depois eu fiz questão de falar com ele e dizer, cara, muito obrigado. Muito legal a tua atitude. Sou grato. Porque não adianta eu sentir que sou grato, ele precisa saber que eu sinto gratidão por ele. Então isso não se restringe só aos nossos irmãos de fé, mas pessoas que talvez foram bênção na sua vida, que estenderam a mão para você, que abriram uma porta de trabalho, e talvez você seja muito grato a ela, você seja muito grato a ele, está aí no seu coração transbordando de gratidão, mas às vezes você nunca disse. Depois que você ir embora daqui, não agora no culto, tá? Mas depois que você ir embora daqui, você manda uma mensagem, manda um WhatsApp.
Não deixa findar o dia de hoje sem você ser grato a alguém. Alguém que mentoreou você, que instruiu você, sabe, que ensinou valores da palavra, valores morais, éticos. Mande uma mensagem, agradeça, torne evidente a sua gratidão. Então é fundamental, a nossa gratidão, ela precisa ter cheiro, ela precisa ter cor, ela precisa ter tons, ela precisa ter tamanho. Pastor, como que eu evidencio gratidão? Evidencio com palavras, com atitudes, evidencie servindo, sirva pessoas. Não existe forma de evidenciar gratidão mais especial do que servir. Sirva. Isso evidencia gratidão. Gente, gratidão é uma prioridade. No versículo 15 fala justamente sobre isso, que Jesus deu uma ordem para eles irem aos sacerdotes. E eles entendem que a prioridade, antes dele ir ao sacerdote, a prioridade era glorificar a Deus através da sua gratidão. É prioridade. Você precisa colocar isso, sabe, em alta escala de prioridade na sua vida. Pastor, até agora o senhor está dizendo o que eu tenho que fazer e o que isso significa de bênção para mim. Porque se a gente chegar à conclusão aqui, os 10, o grato e os ingratos, todos foram curados. Será? Será? Gente, gratidão libera bênçãos ainda maiores. Porque o texto que nós lemos, e isso está lá no verso 19, o texto que nós lemos diz exatamente que os 10 foram curados. Só que para um, Jesus disse essas palavras. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. A cura física para aqueles homens era uma bênção. Mas Jesus não está falando só de uma cura física e dá a ele, aquele que volta em gratidão, aquele que volta de forma grata e que manifesta a sua gratidão como atitude. Jesus dá a ele eternidade, salvação. Jesus dá a ele uma bênção excelente, sobremaneira, muito além das expectativas dele. Esse cara queria só voltar para a cidade. Ele só não queria mais ter lepra. Em contrapartida, ele, além de não ter lepra, por conta da sua gratidão, ele ainda recebe algo excelente, algo melhor, algo que sobrepõe as suas expectativas e os seus pedidos. Quanto mais você é grato e quanto mais você manifesta a sua gratidão em atitudes, em ações, mais você libera bênçãos de Deus sobre a sua vida. Saiba disso. Gente, eu não estou falando frase de efeito para te encorajar, assim, só te motivar a sair que nem doido. Não, é verdade, é bíblico. Você começa a olhar a história de pessoas que foram gratos a Deus. Você olha a história de Abraão, você vai olhar a história de Ruth, você vai olhar e não só a Deus. Quando você olha a história de Ruth, você vai ver que ela não foi grata a priori a Deus. Ela foi grata à sua sogra. E por conta da gratidão dela, Deus a abençoa, restitui, coloca ela num lugar que ela nunca teve expectativa de estar. Então a gratidão, ela vai destravando portas e lugares que a gente não imagina entrar, que a gente não imagina ir. Coisas que a gente não imagina desfrutar. A gente está pensando, mas a minha vida é esse mais do mesmo, todos os dias, a mesma coisa, a mesma prática, a mesma forma. Seja grato, manifeste isso em atitudes, em ações. E você vai ver Deus fazer coisas grandes. Credo. Está repreendido. Amém? Até a Siri concorda. A grande questão é essa. A gratidão, ela vai liberar coisas extraordinárias para a gente. Sabe outra coisa que eu aprendo com esse texto? Gratidão tira os meus olhos do passado e estabelece uma nova perspectiva para mim. Põe os meus olhos no porvir. Esses caras estavam preocupados com a cura. A questão deles era a lepra. Jesus salva. E Jesus faz ele olhar
porque há de vir agora. A expectativa desse samaritano não é mais a cura da lepra. A expectativa desse samaritano, os olhos desse samaritano, automaticamente eles não estão mais naquilo que ele vivenciou ou naquilo que ele estava vivenciando. Os olhos dele agora estão naquilo que há de vir. Gente, eu não quero ser, sabe, muito aquela ideia de receita de bolo, sabe? E tão pouco quero ser legalista. Mas eu entendo que pessoas que estão aprisionadas nas suas práticas passadas, aprisionadas em situações que viveram lá atrás, são pessoas que não estão suficientemente manifestando gratidão. Sabe por quê? Porque eu só consigo ser grato se eu entendo que, antes de tudo, eu sou mordomo. Sacou? Como diz o meu filho. Eu só consigo ser grato se eu entendo que, antes de tudo, eu sou mordomo de tudo que vem a mim. O que significa ser mordomo, gente? Significa não ser dono. Significa você entregar o seu cuidado, o seu zelo por algo que não é seu. Quando eu entendo que nós estamos aqui nessa terra como mordomos, que tudo que vem a nós, de fato nos é dado por Deus, e João torna isso muito claro: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedido do céu. Ninguém, nenhum de nós, nada que está nas suas mãos é seu. Mas isso não é legal da gente ouvir, porque no final das contas eu trabalhei por isso, eu me esmerei, suei, acordei cedo, deitei tarde, fiz boa gestão, dediquei muito, mas você só fez isso porque Deus concedeu vida a você, graça. A Bíblia diz que nós somos como uma brisa passageira, bate o vento e ela se dissipa. Se o vento de Deus sopra sobre mim ou sobre você agora, nós acabamos. Então, se estamos vivos aqui, se estamos sendo servidos por alguém, se estamos sendo alvo de graça, de misericórdia, de cuidado, de serviço de alguém, não se trata de nós, se trata de uma manifestação de Deus. Então, quando eu entendo que eu não sou dono de nada, eu entendo que o espírito que eu devo manifestar é um espírito de gratidão. Porque, afinal das contas, não é nada meu. Eu estou aqui como um mordomo e eu preciso agir de acordo com o parâmetro que o meu Senhor estabelece, que o teu Senhor estabelece. Então, querido, nessa noite, em nome de Jesus, desapega, sabe? Desapega. Porque a gente fica às vezes apaixonado por algumas coisas, vidrado em algumas coisas, sabe? Algumas coisas são intocáveis nas nossas vidas, rouba nossa atenção, rouba o nosso fervor, rouba nossa vida. E a gente deixa de perceber que aquilo ali, no final das contas, é de Deus. E se Ele quiser, Ele toma. Então, gratidão é uma percepção clara de que tudo que nós temos até hoje é mais do que nós merecemos. Amém? É mais. A gente se torna ingrato quando a gente acha que está recebendo menos do que deveria receber. Não é verdade? A gente não é grato a alguém que nos entrega um serviço ruim. Você consegue ser grato a alguém que você contrata para fazer X e a pessoa faz meio X? Você consegue ser grato? Por que não? Porque havia uma expectativa de que
você está contratando X, a pessoa tem que te entregar no mínimo X. Se ela te entregou menos do que isso, você não tem como ser grato a isso. Então essa é uma perspectiva. Agora, quando você entende que você não está contratando nada, que não é nada seu, que é tudo do Senhor, que Ele tem nos colocado nessa terra como mordomos, que a família que você tanto ama é de Deus, que os filhos que você tanto ama é de Deus, que os recursos que chegam à tua vida todo mês, e você faz a gestão dele de forma especial e muito sábia, ainda assim é de Deus. E se você faz a gestão do seu recurso de forma muito desorganizada e muito ruim, também é de Deus. Se você cuida da sua família muito mal, é de Deus a família. E é com Ele que você está comprando bronca. Se você cuida da igreja do Senhor muito mal, as pessoas, se você não serve as pessoas, se você não ama aquilo que Deus ama, saiba que você não está amando aquilo que Deus ama. Porque é de Deus. E é com Ele que a gente compra a bronca. Está entendendo? Então a questão, gratidão, nos coloca na possibilidade de viver coisas do porvir, coisas que a gente não consegue mensurar. Você consegue mensurar a salvação, querido? Você tem ali a expectativa que a Bíblia apresenta para a gente, o que é salvação. Um lugar, um momento, uma condição, e não estou falando nem de um lugar, mas uma condição, porque a salvação a gente começa a viver hoje, amém? Aliás, você começou a viver salvação no momento que você entregou a sua vida para o Senhor, creu no Evangelho, ali você começa a viver salvação, amém? Porque a gente fica pensando, não, salvação eu vou viver lá no céu, tá? Não, a gente começa a viver salvação hoje. Ontem, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou vivendo salvação. E o que é viver salvação? É viver a possibilidade de Deus. Qual é a possibilidade de Deus? É infinita. Sabe o que Deus pode fazer na sua casa? Não sabe, não tem como saber. Sabe o que Deus pode fazer através da sua vida? Não sabe, não tem como saber. Por quê? Porque infinitas as possibilidades do que um Deus totalmente soberano pode fazer. Essa é a verdade. A gente falava ontem sobre grandes sonhos lá com os jovens. Grandes sonhos. A gente olha a partir das nossas capacidades. Não tem como eu fazer muita coisa, porque afinal de contas, já estou com tal idade, já era para estar em tal nível, não estou. Só que quando eu entendo, e quando eu me apresento numa condição de Senhor, está aqui, ó. Eu vou ser grato ao que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, eu vou responder a isso, vai ser evidente, eu vou externar isso vai ser visto em mim, vai ser visto na minha postura, no meu caminhar, as pessoas vão me reconhecer como grato, não porque eu sou bom, mas porque eu reconheço que tudo é teu e eu estou aqui, sabe, por graça, por misericórdia, por bondade sua. As pessoas vão me ver alguém que aonde vai, ela é cordial e bondosa e reconhece o trabalho dos outros, não porque é um vaselina, não porque é um puxa-saco, não porque é um escorregadinho, não, mas porque de fato reconhece que não é merecedor de nada,